Nós temos um problema estrutural, nós temos vários problemas estruturais que afetam a nossa indústria de maneira geral. Essa é uma solução que mais parece os remendos que a gente faz ao longo do caminho, os jeitinhos que a gente tenta dar no meio do desastre institucional que é o Brasil, do que uma solução real. A gente precisa enfrentar a política de conteúdo local, enquanto a gente tiver uma visão retrógrada, atrasada, getulista, de que para ter o desenvolvimento de uma indústria nacional, nós precisamos obrigar a nossa indústria a comprar produtos mais caros, menos eficientes, só por serem da indústria nacional. Então nada que vá no sentido dessa política é benéfico para a nossa produção industrial estruturalmente, muito menos benéfico para a população. Deputado Kim Kataguiri. Apenas parabenizar o trabalho do deputado professor Alcides e dizer que quando nós fizemos o marco legal das startups, a gente se deparou com uma situação, das várias situações bizarras que a gente vê no Brasil, né? A figura do investidor anjo, ela existe justamente para que uma pessoa que acreditou no projeto, né, numa startup, num projeto inovador, possa fazer um investimento, mas sem ter a responsabilidade de um dos sócios, sem ter a responsabilidade de um administrador. Antes da lei das startups, deputado Alcides, o investidor anjo ele era responsabilizado como se fosse administrador, responsabilizado por débitos trabalhistas, tributários, ambientais, ou seja, ninguém queria ser investidor anjo porque era a pior posição possível. Você não pode administrar, você não pode dar pitacos ali aos sócios, mas ao mesmo tempo você é responsabilizado como se tivesse o controle daquela empresa. E o deputado Alcides avança na legislação porque agora não só startups têm essa figura do investidor anjo, mas a partir da aprovação do relatório do deputado, micro e pequenas empresas que não estão relacionadas ao setor de tecnologia também vão poder ter a figura do investidor anjo com a blindagem jurídica que existe no mundo inteiro e que só não existia no Brasil. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, se me permite, eu quero pedir apoio dos colegas para a aprovação desse projeto. Ele atualiza o valor que não foi atualizado nem pela inflação do enquadramento no Simples, né? No enquadramento para ser considerado startup, de 16 milhões de reais anuais para 50 milhões de reais. Só para a gente ter um pouco como parâmetro, na União Europeia esse valor já é de 50 milhões de euros, né? Então, a gente estaria fazendo uma atualização aqui no Brasil. Mas eu quero relatar uma questão sobre a tramitação desse projeto, presidente, porque na semana passada, quando Vossa Excelência pautou esse projeto, o Ministério da Fazenda, né, entrou em contato com a minha assessoria para dizer que precisava de tempo para analisar o projeto e fazer contribuições. Pois bem, colocaram um deputado da base do governo, portanto, para pedir vista. Passou-se esse período e o Ministério da Fazenda agora diz que não tem nenhuma observação a fazer em relação ao relatório, que não tem contribuições a fazer. Então, assim, eu só quero deixar consignado aqui a incompetência do Ministério da Fazenda e do governo, que, primeiro, a gente já tem esse escândalo aí do decreto em relação ao imposto de operações sobre operações financeiras. Na semana passada estava marcado para o ministro Haddad comparecer à Comissão de Finanças, ele faltou. Amanhã estava previsto para o presidente do Banco Central, Galípolo, comparecer à Comissão de Finanças, ele já disse que não vem, ou seja, a gente está vivendo um completo desastre econômico. O governo faz uma barbeiragem tão grande em que no próprio dia que ele anuncia o decreto, ele precisa voltar atrás numa das principais medidas do decreto e aqueles responsáveis pela política monetária e pela política fiscal do nosso país nem se dignam a prestar contas à sociedade comparecendo ao parlamento. Então eu só quero registrar, presidente, que da próxima vez a assessoria do governo, primeiro, analise os projetos que forem pautados, porque eles são pautados por Vossa Excelência com antecedência, dá tempo do governo analisar, e o governo tem ministérios inteiros para fazer isso. E segundo, se eles pedem um tempo para fazer contribuições, que façam contribuições e que não digam na semana anterior para atrasar a tramitação dizendo que tem alguma sugestão para agregar o texto e chega na outra semana de votação e não apresenta sugestão nenhuma. Obrigado, presidente. Consignada a observação pertinente do deputado Kim Kataguiri. Não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, com todo o respeito e admiração que tenho pelo deputado Júlio Lopes e pelo deputado Afonso Mota, eu quero pontuar aqui meu posicionamento contrário. Primeiro ponto, presidente, é que uma das justificativas dadas aqui pela nota técnica da CNI em relação à prejudicialidade da competitividade do setor é o custo da energia elétrica, né? Eu acho que, primeiro, nós temos um problema estrutural, nós temos vários problemas estruturais, né, que afetam a nossa indústria de maneira geral, incluindo a indústria química, e essa é uma solução conjuntural. Essa é uma solução que mais parece os remendos que a gente faz ao longo do caminho, os jeitinhos que a gente tenta dar no meio do desastre institucional que é o Brasil, do que uma solução real. Mas voltando para a questão da energia. Uma solução estrutural, uma questão estrutural que precisa ser enfrentada e que eu vejo pouca disposição política, midiática da indústria de fazer esse enfrentamento é a própria questão da energia elétrica que é colocada. A energia elétrica brasileira, ela é barata na sua produção. Nós temos recursos hídricos aí que garantem uma matriz limpa e renovável de 85%. Agora, a gente tem uma série de subsídios cruzados na conta de luz, né? Ou seja, cada benefício concedido para algum setor é pago por todos os outros consumidores de energia elétrica. A exemplo desse Dilma 3 que o Lula está fazendo com a medida provisória do setor elétrico, né? Dilma fez exatamente a mesma coisa. Tentou conceder de maneira populista na canetada uma diminuição na conta de luz. Na prática, a gente teve um aumento de 50% na conta de luz, quebrou a Eletrobras e aumentou o custo da energia elétrica para a indústria. O que está sendo feito agora é tirar 60 milhões de pessoas do pagamento da conta de luz ou fornecer incentivos, mas depois repassar tudo isso para a CDE, que é um elemento da própria conta de luz e vai encarecer o preço da energia para a indústria. Então esse tipo de questão estrutural que precisa ser enfrentada é impopular, é difícil, envolve muitos lobbies, geração distribuída, os próprios incentivos sociais concedidos que poderiam muito bem ser dados por meio do Tesouro e não por subsídio cruzado na conta de luz, que precisa ser enfrentado. Um outro ponto a questão de substituir tecnologia ultrapassada. A gente precisa enfrentar a política de conteúdo local, né? Nunca nós vamos desenvolver, né, principalmente o nosso setor de óleo e gás, enquanto a gente tiver uma visão retrógrada, atrasada, getulista, de que para ter o desenvolvimento de uma indústria nacional, nós precisamos obrigar a nossa indústria a comprar produtos mais caros, menos eficientes, só por serem da indústria nacional, em vez da gente importar bens de capital mais tecnológicos, mais produtivos, mas que são de países estrangeiros, para a gente desenvolver a nossa indústria. É exemplo do que a própria China, do que os próprios Estados Unidos fizeram nos últimos 180 anos. E também rever a questão do imposto de importação para esses bens de capital, para esses maquinários que também oneram excessivamente aqueles que querem melhorar a produtividade da sua indústria. Para fechar, senhor presidente, o projeto coloca que está em consonância com a Nova Indústria Brasil, né, que é o programa de industrialização do governo Lula, que é um desastre. É um replay da política de campeões nacionais que a gente viu tirar dinheiro do povo para passar para o bolso do Joesley. Então, nada que vá no sentido dessa política é benéfico para a nossa produção industrial estruturalmente, muito menos benéfico para a população. É um desastre, não tem avaliação, não tem responsabilização, não tem meta, as metas não são cumpridas, ninguém é responsabilizado em caso do não cumprimento dessas metas, existe um poder nem discricionário, existe um poder arbitrário da concessão desses benefícios para os setores que possuem mais poder de lobby junto ao Palácio do Planalto. E, por último, colocar essa questão que foi levantada aqui pela deputada Jaque. Eu acho que o último dos problemas, a última das questões, e esse projeto, assim, pelo que eu coloquei aqui, ele maltrata desse assunto, que é o assunto do licenciamento ambiental, né? Não há nenhum tipo de flexibilização, não há, e aqui fazer uma defesa do relatório do deputado Júlio Lopes. Nesse sentido, não existe nenhuma fragilização da proteção ambiental, não tem nenhuma condicionante ambiental sendo retirada da responsabilidade da indústria. Pelo contrário, né? Um dos objetivos do texto é justamente a indústria investir em tecnologias que sejam mais sustentáveis, né? Vai no oposto dessa direção, e uma das razões do custo Brasil, que foi tão falado aqui, é justamente o licenciamento ambiental. É na hora de você fazer uma hidrelétrica, a empresa ser obrigada a construir um estádio de futebol para uma cidade que nem tem time e fazer reforma de Câmara de Vereador. Para obter a licença ambiental, você precisa ser achacado por uma Secretaria de Meio Ambiente ou pelo IBAMA para ser obrigado a suprir deficiências do setor público
que o empresário é obrigado a suprir porque o governador, porque o prefeito, porque o presidente da República querem utilizar o órgão ambiental para impor o encargo da indústria para suprir a sua própria incompetência. Então, deixando da maneira mais fundamentada possível aqui o meu posicionamento em relação a esse projeto, o meu voto contrário a esse projeto, que eu acho que sim, nós precisamos de uma política industrial, nós precisamos reindustrializar o nosso país, mas eu não acredito que esse seja o meio mais eficiente. Obrigado, presidente.